ouvem? Sim, presidente. Sim. Sim. Então, Boa tarde. Peço desculpas se eu não se atrapalhar. Então, vamos ao nosso encontro aqui. E eu quero saudar inicialmente a desembargadora Liselena Esquifino Robles Ribeiro, nossa primeira vice, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, segundo vice-presidente, desembargador Ney Vitor Neto, terceiro vice-presidente, presidente da Comissão de Estudos para a Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGP. E saudar aqui também, né, os demais integrantes da Comissão de Estudos e Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, desembargador Luciano André Lozecan, que é o encarregado da proteção de dados, né? Doutora Maria Cláudia Mércio Cachapuz, juiz assessora da presidência, o doutor Luiz Antônio de Abreu Johnson, juiz corregedor e integrante do Conselho de Relacionamento Institucional, Tribunal de Justiça. Saudar aqui também a Carla Amarelli, representando a Assessoria de Assuntos Estratégicos, o Frederico Henrique Goldschmidt Neto, representando a Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação, Tenente Coronel Rodrigo Gonçalves dos Santos, representando o Núcleo de Inteligência do Judiciário, Patrícia Tonello, representando a Direção-Geral, a Denise Virt, representando a Secretaria de Auditoria Interna, Junei Miller, representando a Direção de Gestão de Pessoas, Paula Rocha, representando a Ouvidoria, Lilian Dores, da Rosa Tomi, representando a Direção Judiciária, e Ana Paula Limberg Moraes, secretária da comissão. Creio que todos foram devidamente saudados, né? E quero desejar a todos um bom trabalho aqui. Então, eu passo a palavra, eu acho que a desembargadora Liselena, inicialmente, é isso, desembargadora Liselena? Não? Ok. Presidente, posso iniciar o cerimonial? Ah, tá. Eu não vi que a Mariana estava ali chamando também, então eu não falei em ti, Mariana. Minhas escusas aí, né? Tinha visto, não tem então problema. eu devolvo a palavra a ti no âmbito obrigada, do cerimonial. Né? Senhoras e senhores, boa tarde. Na presença do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Voltaire de Lima Moraes, damos início ao lançamento do site da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado e presidente da Comissão de Estudos para a Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, desembargador Ney Widmann Neto. Boa tarde a todos. Quero saudar o presidente Voltaire e, saudando Vossa Excelência, saudar todos os colegas aqui presentes, os colegas da administração, magistrados, os servidores, em especial os integrantes desta comissão, né, que há bastante tempo está executando essa tarefa que foi confiada por Vossa Excelência de buscar implantar, né, as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito aqui interno, no âmbito dos nossos processos administrativos do tribunal. Eu agradeço também ao desembargador Voltaire, que nominou, né, que citou todos os integrantes desta comissão que eu presido, que sintam-se assim homenageados e eu expresso o meu reconhecimento e o meu agradecimento em nome da administração por todo o empenho, por todo o esforço que cada um dedicou para todas as conquistas que até agora se realizaram no âmbito dessa implantação. O que hoje nós celebramos nessa solenidade que está sendo colocado no ar, o hot site da LGPD do Tribunal, é mais uma conquista, é mais uma etapa desta tarefa, que é uma tarefa até, presidente, que é continuada,
né? É uma tarefa que ela não termina nunca, né? Porque nós temos sempre que estar treinando, capacitando as equipes e adequando, revisando os nossos processos de trabalho. Presidente Voltaire, eu também gostaria de fazer um registro de homenagem e agradecimento ao juiz corregedor, o doutor André Tessainer, que ele começou integrando a nossa comissão e no decorrer do tempo, em razão de outros compromissos mais urgentes na corregedoria, na administração, o juiz corregedor André Tessainer foi sucedido pelo doutor juiz corregedor Luiz Johnson. Mas também o doutor André Tessainer prestou inúmeros e relevantes serviços a esse grupo de trabalho. A solenidade, presidente Voltaire, que é para colocar no ar o hot site, ela prevê que em compartilhamento de tela nós possamos mostrar a Vossa Excelência as funcionalidades deste site, a partir então da narrativa da doutora Maria Cláudia Cachapuz, juiz assessora da presidência, e com o auxílio do Frederico, né, que é o nosso integrante da comissão pelo Departamento de Informática, contando, após isso, também com a manifestação importante do desembargador Luciano Lozecan, que é, como Vossa Excelência mencionou, o encarregado de dados, o que representa o tribunal, inclusive no âmbito externo. Presidente Voltaire, eu agradeço a confiança depositada em mim e nessa equipe e estamos nos empenhando para cumprir a tarefa que nos foi delegada, sabendo que esta é uma comissão temporária, é uma comissão que tende à sua extinção para que a administração possa, ao final, criar um órgão permanente no tribunal de controle, né, de gestão desses dados pessoais. Então, eu agradeço e devolvo a palavra ao cerimonial. Obrigada, desembargador. Então, nós convidamos agora, para fazer uso da palavra, a doutora Maria Cláudia Mércio Cachapuz, juíza assessora da presidência. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos. Enquanto o Frederico vai compartilhando, então, a tela, né, para que nós possamos ingressar no site, apenas fazer o registro inicial, presidente, de que, em que pese pareça um ato bastante simples, né, porque nós estamos apresentando publicamente um site que é previsto na normatização específica em matéria de LGPD. Em verdade, significa muito chegar-se até essa tela, né, ou essa interface com o público interno e externo junto ao Tribunal de Justiça. Na verdade, é um caminho longo até aqui, vem desde a Constituição, passando por diversas normas específicas, até que a gente possa efetivamente devolver à sociedade, em alguma medida, numa redemocratização, aquilo que representa justamente a consolidação de um direito à autodeterminação informativa e um direito de acesso aos dados que cada um de nós possui em termos de direitos, né, da Constituição de Direitos de Personalidade. E alcançar-se isso, né, através de uma interface com o público externo é ainda mais significativo. O nosso site, ele, em verdade, ele tem como objeto central justamente oferecer essa oportunidade de que cada um possa saber que tipo de dados possui dentro da instituição, que dados são tratados de forma específica dentro do Tribunal de Justiça e, na medida da necessidade, na medida em que isso se torne relevante, poder acessar através desse site, portanto, é uma questão de acessibilidade também, poder acessar os seus dados e fazer as retificações ou mesmo consolidar algumas situações concretas naquilo que entenda pertinente, aquilo que lhe constitui como, por direito próprio, né, como uma propriedade em relação ao seu patrimônio informativo. Então, essa é a nossa primeira interface, né, com o site da LGPD, e é por isso que, de certa forma, o site gira em torno da questão do formulário, ou seja, justamente as solicitações que podem ser feitas pelo indivíduo e por qualquer um de nós em relação às informações que são tratadas quanto à sua pessoa pelo Tribunal de Justiça nos mais diversos sistemas de informação
que nós possuímos. Claro que, ao lado disso, há também todo um conteúdo formativo e informativo à disposição para instruir também, de certa forma, não só o nosso público interno, mas qualquer pessoa, a respeito daquilo que é central e previsto pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Portanto, o nosso site, que inicia, digamos assim, a sua trajetória hoje, né, e que permite que se possa conversar um pouco mais sobre direitos de personalidade, sobre dados nominativos, dados pessoais, sobre a própria finalidade da LGPD. Ele vem com essa interface, são 6 janelas, digamos assim, 6 abas em que nós podemos falar um pouco sobre proteção de dados e oferecer esse canal de comunicação direto, inclusive com o público externo. Então, nós temos, são 6 janelas, uma sobre informações gerais, acho que podemos mostrar, Frederico, só para identificarmos do que se trata, né? Mas ali nós temos três alternativas, 3 abas, né? De apresentação, o glossário e os contatos iniciais, mas acho que ali entrando em apresentação, só para que nós tenhamos uma ideia da forma como está disposto no site. Nós temos uma breve fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, sobre a interface que possui com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, e com isso gerando links, né, que a pessoa pode ir acessando de forma específica e abrindo, então, novas informações. Só voltamos, Frederico, nós também temos uma parte de glossário que é bem interessante, né? Justamente porque vai trazer um pouco do que está na lei de forma mais descritiva, né? Para que cada cidadão possa entender do que se trata a LGPD, discutindo um pouco essas questões que estão na lei, que estão no nosso ato, né? Na nossa política específica de proteção de dados e privacidade pelo Ato 37, editado no ano passado. E, de certa forma, tratar um pouco dessas questões, até de identificação com caráter não só informativo, mas também de formação do cidadão em relação às questões de que trata a Lei Geral de Proteção de Dados. Podemos voltar ali, Frederico? E podemos voltar mais um pouco, só para vermos as outras abas, depois voltamos, se for o caso, né, a questão do contato, que tem uma aba específica. E só para nós termos uma ideia, nós temos a normatividade de capacitação, que aí sim tem um caráter mais formativo, né? Com acesso a todos os links de cursos que nós estamos promovendo, de capacitação interna, mas também outros links que possam ser de interesse para o nosso servidor, para o público externo, para que possam ter esse contato mais amplo com profissionais da área que trabalham com a matéria de LGPD, que falam sobre autodeterminação informativa, que falam sobre direito de acesso a dados. E talvez seja importante mostrar um pouco só, Frederico, a questão da linha do tempo, onde nós temos um pouco também da trajetória, né, do que tem sido feito por esta comissão, na verdade, nós vamos desde a criação da lei, em 14 de agosto de 2018, até os primeiros eventos realizados com a abertura específica do nosso expediente no ano passado e a criação da comissão específica para estudos em LGPD. E aí nós temos desde a publicação do nosso Ato 37, todos os atos relevantes e que aos poucos nós estamos, então, inserindo, né, todas as reuniões que foram realizadas pela equipe, até recentemente, né? Colocamos ali dia 13 de agosto de 2021 o lançamento, então, do site. Também não é por acaso, na verdade, agora, dia 14, amanhã, nós comemoramos 3 anos, digamos assim, né, de publicação da lei e há 1 ano de sua vigência. Portanto, também a data tem este significado, justamente para que nós possamos marcar de forma adequada esse momento, né, em que nós abrimos para o público externo essa possibilidade de direito de acesso aos seus dados e de eventuais correções que sejam necessárias para se fazer. Isso vai ser feito nesta aba formulário, né? Acho que podemos clicar ali, Frederico. Onde nós temos tanto algumas informações sobre os direitos do titular, e isso é relevante porque aqui, obviamente, estão todas as informações necessárias para que se possa fazer o exercício correto desse direito de acesso
aos dados privados, aquilo, né, que nos pertence a partir da ideia de um direito de personalidade. Quais são essas oportunidades que se tem de trabalho com estes dados, de retificação, de correção, né, a questão da anonimização, enfim, tudo que é previsto na lei e de que forma nós podemos tratar esses dados corretamente. E, por fim, aí voltando só, Frederico, rapidamente, só abrimos então a aba que diz respeito à realização da solicitação, que é justamente a aba de formulário. E esse talvez tenha sido um dos pontos mais complexos, né, de serem trabalhados, tanto que ainda está nós ainda estamos trabalhando em cima disso, acho que conseguimos ali abrir o formulário, vamos ver se já está funcionando. E aí temos o formulário, então, de atendimento, que num primeiro momento, né, vai passar por todo aquele fluxo, né, em relação, até que chegue, se for necessário, numa última rácio até o encarregado de dados. Então, a pessoa pode selecionar, né, aquilo que quer trabalhar. Obviamente que nós estamos com um formulário próximo, ao mesmo tipo de formulário que nós trabalhamos com a ouvidoria, portanto, se seleciona a solicitação do titular em LGPD, e aí ele tem que fazer toda a identificação. Diferentemente de outras portas de acesso, como na ouvidoria ou mesmo pela Lei de Acesso à Informação, aqui para a LGPD nós temos uma questão complexa, porque nós precisamos também identificar quem é o titular deste dado e saber que quem está por trás da máquina é efetivamente o titular daquela informação que se deseja corrigir, justamente pelos efeitos, né, e pela alteração que nós vamos ver no mundo fático, né, na medida em que possa se corrigir algum dado. Então, todo esse cuidado foi feito, esse trabalho de investigação de como fazer isso, né, foi trabalhado e ainda pende para futuro, né, a discussão de como vamos trabalhar isso num sistema multiportas, né, que facilite o acesso cada vez mais para o público externo. Podemos retornar, então, Frederico, e só para deixarmos mais uma aba, né, só o contato que é feito, que também é repetido lá nas informações gerais, né? E aí nós fazemos a identificação, né, do nosso, a possibilidade de contato ao nosso encarregado de proteção de dados, o endereço de funcionamento dessa central de processamento de informações, né, atualmente junto à ouvidoria e ao antigo SIC, né, os dois funcionando concomitantemente, e como entrar em contato também com a comissão. Apenas para terminar, era apenas para dar muito rapidamente, né, uma visualização, para darmos uma visualização no site. Eu só queria fazer a menção, só para terminar essa primeira intervenção, há quanto tempo se discutem essas questões sobre dados pessoais, e trazer aqui a lembrança um trecho de uma ementa de uma decisão da 4ª turma do STJ, na época, sob a lavra do ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, quando tratou lá em 1995, em fevereiro de 1995, pela primeira vez sobre a questão dos dados pessoais e a importância que isso tinha já à época, chegando aos tribunais superiores. Refere um trecho muito rápido dessa ementa, só para nós vermos a relevância disso, para que tantos anos depois pudéssemos consolidar de uma forma muito mais ágil e rápida esse acesso ao cidadão. Dizia lá na ementa: a inserção de dados pessoais do cidadão em bancos de informações tem se constituído em uma das preocupações do Estado moderno, onde o uso da informática e a possibilidade de controle unificado das diversas atividades da pessoa nas múltiplas situações de vida permite o conhecimento de sua conduta pública e privada até nos mínimos detalhes, podendo chegar à devassa de atos pessoais, invadindo áreas que deveria ficar restrita à sua intimidade. Ao mesmo tempo, o cidadão, objeto dessa indiscriminada colheita de informações, muitas vezes sequer sabe da existência de tal atividade ou não dispõe de eficazes meios para conhecer o seu resultado, retificá-lo ou cancelá-lo. Muitos anos depois, é verdade, alcançamos, de certa forma, através dessa ferramenta, uma ferramenta simples, né, do ponto de vista
técnico, né, mas bastante complexa naquilo que representa, ao trazer de uma forma muito clara essa abordagem, ou esse contato com o direito de acesso, com a realização de um direito à autodeterminação informativa. Pela primeira vez nós consolidamos isso dentro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e justamente um ano depois de vigência da nova Lei de Proteção de Dados. Então, realmente para nós é uma conquista, como disse o desembargador Ney Wiedemann, é realmente uma grande oportunidade de fazer parte dessa história e de ver consolidada essa oportunidade de realização de direitos individuais. Obrigada, e fica então à disposição no site a todos para esse acesso público. Obrigada, doutora. Neste momento, convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor desembargador Luciano André Lozecan, encarregado da proteção de dados. Senhor presidente, demais participantes deste encontro, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos os integrantes da comissão que trabalharam incansavelmente para que este site, este hot site, hoje esteja sendo lançado. É um trabalho hercúleo, senhor presidente, porque nós sabemos e vivenciamos há pouco o problema do ataque hacker, a questão da instabilidade do sistema, mas eu quero dizer da minha alegria como todos os integrantes dessa comissão trabalharam diuturnamente para que este site fosse hoje lançado e com êxito total, né? Eu sempre digo que há certos males que vêm para bem, e talvez esses acontecimentos passados tenham nos ensinado o quanto é importante que nós estejamos unidos, e esse lançamento de hoje prova essa união dessa comissão e o trabalho integrado, hercúleo, que foi desenvolvido por todos e por cada um ao mesmo tempo. Gostaria de saudar em especial duas pessoas aqui, senhor presidente, na qualidade de encarregado de proteção de dados. A minha função aqui é justamente a de ser um intermediário, um interlocutor entre o controlador, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e também agora, com o lançamento do nosso site oficial, mais do que nunca, os titulares de dados que vão acessar os serviços do tribunal e vão pedir retificações, informações nos vários setores que lidam com dados pessoais. Então, é interessante, senhor presidente, que todos nós aqui trabalhamos incansavelmente, e eu gostaria de saudar, como disse, já em especial, duas pessoas, o desembargador Ney Wiedemann, que foi incansável à frente dessa comissão, e a doutora Maria Cláudia Cachapuz, que desde o início se mostrou assim uma gigante nessa tarefa de implantar a LGPD, até porque ela é expert no assunto, possui uma obra decorrente do seu doutoramento em Direito Civil e não poderia estar em melhores mãos o Tribunal de Justiça neste momento. Gostaria de falar e de discorrer sobre a minha alegria, né, como já disse, né, especialmente porque essa questão da autodeterminação informativa na sociedade moderna, ela adquiriu uma importância gigante. Todas as plataformas e todos os sites com os quais lidamos, eles coletam dados, alguns dados pessoais, outros até dados sensíveis. E esses dados que são coletados no mundo contemporâneo, eles possuem também um valor econômico. Não é para menos e por menos que temos uma legislação europeia extremamente detalhada, e agora a nossa LGPD, tratando sobre o assunto, porque há um interesse também econômico por trás desses dados, e nós, como instituição pública, também temos, né, de resguardar esses dados, né, para que eles não sejam indevidamente utilizados e, quando necessário, sejam corrigidos ou até mesmo retirados do nosso banco de dados quando não mais for necessário. Como já disse o desembargador Ney, o nosso trabalho hercúleo é permanente, não termina aqui, né? Eu estou muito contente em poder integrar essa comissão, até porque quando assumi a tarefa, a seu convite, senhor presidente, não sabia da extensão dessa tarefa, mas me alegro muito que tenha sido escolhido por Vossa Excelência, porque estou vendo quão desafiador é trabalhar nessa área e quanto o Tribunal de Justiça está dando o exemplo, mais uma vez, de que é possível e de que não são os percalços que vão nos fazer desistir. Muito obrigado e já passo a palavra de imediato ao cerimonial.
Obrigada. Neste momento, ouviremos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Bom, eu queria inicialmente dizer que eu me sinto muito gratificado e creio que posso dizer, na desembargadora Elisa Helena, todos nós os sentimos da administração, extremamente gratificados por esse trabalho profundo que desempenhou com muito zelo essa comissão. Eu gostaria de lembrar também que essa questão envolvendo o grupo de trabalho para promover no âmbito do Poder Judiciário cumprimento da lei 13.709/2018, que está com a previsão de vigência em 2020, que é a Lei de Proteção de Dados, ela mereceu, no nosso plano de metas de gestão, que todo dia eu olho que está aqui, no item 26, justamente dizia, formar grupo de trabalho para promover no âmbito do Poder Judiciário o cumprimento da Lei 13.709/2018, a qual entrará em vigor em 2020. Trata-se da Lei de Proteção dos Dados Pessoais, a qual exige das instituições públicas e privadas o correto tratamento dos dados do cidadão. Isso foi redigido assim em 2019, né? Quando nós elaboramos esse plano de metas de gestão. E essa é uma lei extremamente relevante. Eu me lembro que o desembargador Ney chamava sempre atenção quando nós nos reuníamos, a desembargadora Elisa Helena ainda em campanha, junto com os demais colegas da administração, o desembargador Ícaro e a desembargadora Vanderlei, para que a gente levasse a bom termo, né, tudo aquilo que está previsto nessa lei. E essa comissão, ela trabalhou arduamente, eu acompanhei, né? A juíza assessora da presidência, doutora Maria Cláudia, né? Ela é uma expert nesse assunto e em tantos outros, né? Mas esse eu sei que ela tem um carinho muito especial, né? Sempre muito preocupada com essa temática, né? Nesse movimento aí, se incorporou o desembargador Lozecan, né, que tem também trabalhado exaustivamente, todos os demais servidores, integrantes dessa comissão, os magistrados, enfim, né? O doutor Tscheiner, que antes esteve aqui, também participando desse movimento e que hoje saiu, mas eu vejo ali que a corregedoria está bem representada, né, pelo Dr. Johnson, tá? Tem a Rosicléria ali também, que eu vejo que me apareceu na telinha. Às vezes a gente não consegue identificar todos ali, né? Tive o prazer de trabalhar com a Rosicléria ainda na corregedoria, na época que eu andei por lá. Uma profissional extremamente dedicada, né, e entusiasmada com essas questões assim importantes que dizem respeito ao Poder Judiciário. Enfim, a todos os integrantes dessa comissão, né, eu quero deixar aqui consignado o meu profundo reconhecimento por esse trabalho, por tudo aquilo que fizeram. Eu sei que nós, para chegarmos a esse ponto, houve a conjunção de um somatório expressivo de vontades e de dedicação, cada um dando a sua contribuição, e isso é muito importante. E nós chegamos hoje a um patamar realmente significativo. Então, fica aqui os meus agradecimentos a todos e a todas por terem contribuído e cada um dado a sua contribuição decisiva, extremamente relevante, para que a gente pudesse ter mais essa conquista. Esse é o momento, portanto, de celebração. Ao final de uma sexta-feira, 13, né, ela também dá sorte, né? E nós estamos aqui todos, né, aplaudindo
esse trabalho fecundo que foi realizado. Então, muito obrigado a todos, um bom final de semana e vamos continuar juntos, coesos, fortes, com esperança de que dias melhores virão. E nós vamos superar um a um esses obstáculos, porque cada um tem a sua capacidade de superar. E essa capacidade de superar somada vai nos levar longe, bastante longe, seguramente. Muito obrigado a todos. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.